Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, para nós compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero estar dividindo com vocês essa palavra essa noite. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Amém? A Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 29. A maioria dos estudiosos da Bíblia, eles concordam que a carta aos Hebreus foram escritas por Paulo. Outros acham que foi escrita por Apolo. Outros não sabem, não têm certeza de quem seria o escritor dessa carta. O certo é que era um homem muito entendido, tanto sobre as figuras do Antigo Testamento, como também a revelação em Cristo Jesus como cumprimento dessas figuras do Antigo Testamento. De sorte que a carta aos Hebreus ela é riquíssima nesta área, no campo das figuras, dos protótipos que estão registrados no Antigo Testamento. E quem lê essa carta, o seu conhecimento enriquece, porque ela é poderosa. Quem achou? Capítulo 10, verso de número 29. A igreja, juntas, uníssona, leia o versículo 29, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Diga, quem pisar o Filho de Deus. Tiver por profano o sangue do testamento. Repita. Toda a igreja, por favor, vamos lá. E tiver. Aonde é que vocês estão mesmo aí que eu não entendi? É a sequência do versículo. Vamos novamente. De quanto maior castigo cuidais, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Repitam, pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento. E fizer agravo ao Espírito da graça. Isso. Eu sempre repito aqui, irmãos, que ser crente não é apenas aderir a uma religião conveniente, né? Ou uma religião que lhe seja conveniente. Mas ser crente é escolher o caminho certo, o único caminho para ir morar no céu. É minha fé, eu creio nisso, eu acredito nisso. Que ser crente é você escolher o caminho certo para você ir morar no céu com Jesus. E isso os irmãos sabem que implica responsabilidade. Servir a Deus é um privilégio que nos foi dado pela graça de Cristo. No entanto, é preciso entender que para termos êxito em nossa caminhada de fé, existem restrições e existem exigências estabelecidas por Deus através da sua palavra. Há observações, há critérios que nós precisamos observar. E todas elas estão inseridas e ensinadas através da palavra. Isso significa que existem perigos na nossa caminhada de fé. Você concorda comigo? Existem perigos? Existem perigos, eu acredito que existem perigos. E desses perigos, que são inúmeros, que a Bíblia nos adverte, nos ensina, nos orienta, existem 3 que, no meu ponto de vista, eles são fatais.
E nós precisamos estar bem atentos com relação a esses 3 perigos. E eles são citados aqui pelo escritor aos Hebreus. Primeiro perigo, o perigo de pisar no Filho de Deus. O perigo de pisar em Cristo. O segundo perigo, o perigo de profanar o sangue de Jesus. O sangue da aliança, o sangue do concerto. Terceiro perigo, ultrajar ou insultar o Espírito da graça. Esses 3 perigos. E eu quero falar sobre eles essa noite para o coração da amada igreja que está presente aqui. E também para aqueles que estão assistindo através da internet. A parte A do versículo, ele fala do primeiro perigo. E o interessante é que o escritor aos Hebreus, ele vem falando de quebra da aliança, de alguém que quebrava o concerto, a lei de Moisés. E quando ele chega em Cristo, ele diz que o castigo é maior do que os que quebravam a lei. Olha o que ele diz: de quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. A palavra pisar, ela tem alguns significados dentro desse contexto aqui. Dentre eles é passar por cima, ignorar, no caso, é você ignorar o Filho de Deus, né? Que no caso é passar por cima. Também pode significar esmagar com os pés, algo que você não quer, que você acha que é lixo, você joga no chão, pisa, esmaga, chuta, joga fora, né? Porque você acha que não serve para você. Ou então, simplesmente fazer pouco caso. Certo é que essas 3 conotações aqui, elas estão inseridas, corretas, para essa expressão da Bíblia: pisar o Filho de Deus, fazer pouco caso de Jesus, ignorar o que Jesus ensinou, ou simplesmente pisar e jogar fora. E essa expressão, infelizmente, nós podemos ver que tem muitos que se portam exatamente dessa forma. Pessoas que ignoram, pessoas que desprezam a Cristo. Para os tais, infelizmente, né, que têm se portado dessa forma, essas pessoas, deixa eu ver aqui, parece que eu perdi aqui o ponto que eu estou lendo, e eu quero voltar aqui novamente. Infelizmente, muitos têm se portado exatamente dessa forma. Para tais pessoas, Jesus não passa de um símbolo, de uma figura histórica. Os tais desonram a Cristo com as suas posturas mundanas, traz Jesus por qualquer aventura, se fazem Senhor de Cristo, transformando ele em um serviçal para atender às suas vaidades e prazeres efêmeras. Tais pessoas não só pisam em Cristo, como também rejeita o seu sacrifício e se fazem apóstata, conforme o que escreveu Paulo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo fala de apostasia e Paulo fala de cauterização. O que é um apóstata? É aquele que publicamente desfaz de tudo aquilo que um dia ele acreditou. Esse é o apóstata.
No início da sua fé, ele acreditou, ele abraçou o Evangelho, ele aceitou as reivindicações bíblicas, os mandamentos de Cristo. Ele fez um juramento na hora do batismo. Quantos aqui foram batizados em águas? Levante a mão, deixa eu ver. Nesse batismo você... Está muito ruim aqui o retorno agora. Nesse batismo você fez alguns juramentos. Não sei, isso difere muito de um pastor para outro, mas o pastor que me batizou, ele fez para mim as seguintes perguntas: você promete ser fiel a Deus enquanto você tiver vida, ser fiel aos seus mandamentos, ser fiel aos dogmas da igreja, e desses mandamentos e dogmas você não se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda? E eu disse sim. E ele disse: conforme as suas palavras e a sua confissão e as testemunhas que assiste, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele me desceu as águas. E ali eu levantei, né? Símbolo de que morreu e ressurgiu novamente. Então eu fiz um propósito, eu fiz um compromisso, eu fiz um juramento. E esse juramento é para toda a sua vida, é enquanto você viver. Só que ao passar do tempo, com o passar dos anos, você foi se esquecendo desse juramento. E você começou a voltar a viver as práticas do pecado de antes. Aquilo que você tinha parado de usar, você voltou a usar. Aquelas expressões que você parara de falar, você voltou a falar. Aquele sistema de vida que você tinha parado de viver, você voltou a viver as velhas práticas. Então você começou a desfazer de tudo que um dia você acreditou. Você começou a ignorar tudo que um dia você foi ensinado. Você passou a voltar a fazer coisas que você fazia na antiga vida, na vida velha. Quando você havia se tornado uma nova criatura, você eliminou essas coisas da sua vida. Mas agora você volta a essas velhas práticas. Isso é pisar o Filho de Deus. Isso é ignorar o que você aprendeu. Isso é o caminho aberto para a apostasia. E com a porta aberta para a apostasia, vem a cauterização da mente. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que perde a sensibilidade espiritual. Não sente mais a presença de Deus. Não tem mais temor de Deus naquilo que você faz. Há irmãos que já devem ter vivido tais experiências, como eu já vivi experiências. Quando aceitei Jesus como Salvador, né? Eu disse aos irmãos, eu já contei isso aqui, vou falar de novo. Eu disse aos irmãos que eu tinha deixado uma bermuda e uma camiseta cavada para dormir, porque eu sou muito calorento, mas eu sou muito calorento. O frio, para impedir eu ligar o ar-condicionado, ele tem que ser frio, mas tem que ser frio mesmo, né? Às vezes o tempo está frio, estou com o ar-condicionado ligado e estou suando. Como eu sei que eu sou calorento, então eu reservei, peguei as roupas que eu sabia que crente não usava, né? O que não deveria usar hoje, mas naquela época era restrito, os pastores batiam forte, quem usasse era disciplinado, saía da comunhão da igreja, ia para a disciplina. E eu deixei aquela bermuda e aquela camiseta cavada para dormir. Numa das mensagens do pastor Laércio, no culto de ensino, ele ensinou que o crente, ele é assistido por Deus enquanto dorme. Você está dormindo e os olhos de Deus estão sobre a sua vida, te cuidando, olhando para você, te acompanhando.
E ele disse que o crente pode orar, pode pedir, para que Deus mostre para ele, enquanto dorme, a sua glória. E eu levei essa mensagem no meu coração. E eu comecei a orar e pedir: Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu preciso ver a tua glória. Eu comecei a jejuar, comecei a orar, comecei a buscar a Deus com muito afinco, porque eu queria ver a glória de Deus. E aí eu fui para o culto do círculo de oração na quinta-feira. E aí as irmãs estavam orando, o círculo de oração, o culto do círculo de oração, o culto. Tinha a oração, o círculo de oração de manhã cedo, das 8 às 9, mas toda quinta era culto do círculo de oração, com 45 minutos de oração. E eu fui para a oração. Eu tinha pegado aquela prática de orar, e eu gostava assim de orar, de buscar ao Senhor, e eu gostava de orar com as irmãs, porque o fogo caía mesmo, era bom, era muito melhor do que orar com os jovens. E eu fui orar no círculo de oração. E aí uma irmã foi aonde eu estava, eu não lembro, porque eu não conhecia quase ninguém, era o início da minha fé. Eu não lembro quem era a irmã, eu penso que era a irmã Vani, mas eu não sei certeza se era. E aquela irmã foi aonde eu estava, pôs a mão na minha cabeça e disse assim, a mensagem foi essa, lembro como se fosse hoje: servo jovem, há dias tu ora pedindo para que eu te revele a minha glória. E há dias eu tento entrar no teu quarto, mas toda vez que eu chego lá, tu estás nu. Isso no meio da igreja. Todo mundo parou para escutar a profecia. Veste, servo, e eu te mostrarei a minha glória. Eu não dormia nu, eu dormia de bermuda e de camiseta cavada. Mas para o Senhor, e eu acredito naquela profecia, porque ninguém sabia, era só eu que sabia. Para o Senhor, eu estava de forma inconveniente para que Ele me mostrasse a sua glória. O que eu fiz? Cheguei em casa, queimei a bermuda, queimei a camiseta cavada, peguei uma calça de moletom, peguei uma camisa daquelas da gola aqui em cima, de manga comprida, e eu disse assim: Jesus, a partir de hoje eu vou ficar assado na cama, mas eu quero ver a tua glória. Naquela noite, Jesus entrou no meu quarto, me mostrou a sua glória. Eu andei com o Espírito Santo em visão naquela noite. Foi uma coisa gloriosa e eu nunca esqueci. Ok, eu fiz uma promessa, porque eu acreditei que aquilo que Deus estava falando comigo era uma regra, era um mandamento. Passou-se os tempos. Um dia eu estou na minha sogra, com a minha família, e eu gostava muito de ir para o Ribeirão banhar. Elissama era bebezinha, e eu fui. Chegou a hora de nós, terminamos de almoçar, vamos para o Ribeirão, vamos banhar. E as meninas, estavam tudo lá, a Márcia, minha cunhada, e as meninas: tio, vamos banhar, tio, vamos banhar. As meninas gostavam muito, porque eu era muito barulhento, brincalhão, bem diferente desse divino que vocês conhecem hoje. Muito barulhento, muito brincalhão, muito animado. E as meninas: vamos tio, vamos embora. E aí eu fui lá e botei uma calça jeans e botei uma camiseta. Não tio, vai de bermuda aqui, mas não é bermuda, menina, eu vou de calça e tal. Aí a minha sogra disse: não, divino, não faz isso não, pra quê? Larga de ser bobo, eu tenho uma bermuda aqui que serve no céu. A minha sogra pegou a bermuda dela, trouxe a bermuda e tal. E a Edna: não, meu bem, não tem nada não, vai. A Edna: vai, meu filho, tal. E as meninas: vai tio. E a sogra: vai, meu filho. E eu botei a bermuda e fui banhar. Só que eu não senti paz. Eu não consegui ter paz naquele banho. Eu parecia que existia olho nas árvores, existia olho nas folhas,
existia olho nas pedras, existia olho no céu, existia olho na água. Eu fui me dando uma vergonha, eu fui sentindo vergonha, até que eu disse: eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou tirar essa bermuda. E corri para dentro, cheguei lá, arranquei a bermuda e coloquei uma calça. E voltei para banhar. Naquela noite eu fui pregar. A igreja quem pastoreava era o pastor Valdir, aquele grandão que estava aqui. Eu fui pastorear, fui pregar na igreja do pastor Valdir. E eu não consegui pregar de vergonha. Eu preguei, mas não prestou. Porque eu estava pregando e uma voz dizendo: você não é digno, você não é digno, você não é digno, você quebrou a promessa, você não é digno, você não é digno. O que estava acontecendo comigo? Por que eu estava tendo aquele sentimento? Sensibilidade, temor de Deus, vergonha, porque eu tinha prometido não fazer uma coisa e voltei a fazer. O que é apostasia? É quando você perde o temor. O que é cauterização? É aquilo que te incomodava antes, que você sabia que era errado, e hoje você faz em público e não sente mais nada. Para os tais, a Bíblia diz que maior condenação haverá para aqueles que pisar o Filho de Deus. Você está ignorando aquilo que era verdade. E não vem dizer para mim que não era pecado, não, porque era. O que foi exigido pela igreja há anos atrás era pecado e está na Bíblia. E até hoje é pecado. Para o crente não lhe é conveniente vestir qualquer roupa, se apresentar ao mundo de qualquer roupa, ir para qualquer lugar de qualquer jeito e participar de determinados ambientes. Por quê? Porque você é sal da terra, luz do mundo, salvo em Cristo. Para você há mandamentos, há restrições. Muitos crentes têm dificuldade de aceitar o senhorio de Cristo em sua vida. Querem suas bênçãos. Quantos querem a bênção de Deus aqui? Diz amém. Ah, claro que quer, eu também. Mas não quer suas regras. Você quer a bênção, você não quer as regras. Não é verdade? Amam as promessas de Jesus, mas não querem beber o cálice que Jesus bebeu. Dois discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, deixa eu sentar à tua direita e o meu irmão aqui à tua esquerda. Os dois filhos de Zebedeu. Jesus disse: sentar à minha direita e à minha esquerda, filho, só compete ao Pai. Mas vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Pode? Podemos, Senhor. Então meu cálice vocês vão beber. E o cálice de Jesus, irmão, é doído. O cálice de Jesus inclui renúncia. O cálice de Jesus inclui submissão aos seus mandamentos. Ignorar esta realidade é pisar em Cristo e ser réu de juízo. Eu passo pelas igrejas que eu já congreguei e encontro com irmãos que são e que foram do início da minha fé, e olho para esses irmãos e vejo como eles mudaram. Eu olho para irmãos aqui do Veiga que eu conheci 2010, dá quantos anos para trás? 13? Que eu conheci há 13 anos atrás. Mudou demais. Por quê?
quais são as propostas que estão ouvindo, que estão fazendo ignorar aquilo que antes incomodava o nosso coração, e quando a gente fazia, a gente sentia que o Espírito de Deus se entristecia com a gente. Hoje a gente comete esses erros e não sente temor. Aleluia. Querem as promessas, mas não querem beber o cálice. Por essa razão vive um cristianismo doente, onde Cristo está sempre debaixo de seus pés e nunca nos seus corações. Porque quem diz que carrega Cristo no coração é fiel aos mandamentos dele, não ignora a sua palavra e se submete à sua vontade. Eu tenho uma palavra de Deus forte para nós aqui essa noite. São insubmissos às suas palavras, acham pesado os seus mandamentos, tentam comprar Jesus com ofertas e sacrifícios. Mas eu fui para o evangelismo. Isso é aqueles. Eu sou dizimista fiel. É aqueles que são dizimistas fiéis. Sou ofertante. A Bíblia diz que o prazer de Deus. E eu vou ler aqui um texto. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo de número 22 e versículo de número 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número... Qual foi o capítulo que eu disse? 15, verso 22. A igreja leia bem direitinho, compassado. 1, 2, 3. Porém, Samuel disse... O Senhor tinha dito para Samuel que era para ele matar os amalequitas, destruir tudo, inclusive as vacas, as ovelhas, os camelos e tudo que tivesse vida. Ele foi lá, matou as mulheres, as crianças, matou os velhos, pegou preso Amaleque e trouxe o melhor do rebanho. Saul, eu disse que era quem? Foi Samuel, não, foi Saul. A ordem para Saul, rei Saul, obrigado, meu Deus. A ordem para Saul. Só que quando ele viu o rebanho, o gado gordo, ele decidiu trazer. Quando Samuel chega, e ele vem vitorioso, satisfeito, vencemos a guerra, acabamos com os amalequitas. Aí ele chega e diz, olha como é que, que Saul disse para Samuel: pronto, Samuel, obedeci o mandato do Senhor. Está escrito ou não está? Aí ele disse, você obedeceu o mandato? E que barulho, que balido de vaca e de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Dentro do mandato do Senhor não incluía matar também o rebanho? É porque o povo quis preservar o povo, irmão, o povo. Aqui tem um líder dizendo que o povo lhe intimidou a não obedecer à vontade de Deus. É porque o povo quis aproveitar o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor teu Deus. Disse, porém, Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício,
como em que se obedeça a sua palavra. Termina o versículo, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Leia o verso 23, por favor, vamos lá. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para não seres mais rei. O que ele fez? Pisou no que Deus mandou. Isso aí é pisar, passar por cima da palavra. Que tem de crente pisando a Cristo, passando por cima da sua palavra, ignorando, e é crente que conhece, que sabe o que deve fazer para agradar a Deus e não faz. Aleluia. Glória a Deus. Por não se submeter ao senhorio de Deus, tentar fazer a sua própria vontade, um querubim ungido caiu da glória, se fazendo o maior inimigo de Deus. Esse querubim todos conhecem. Por tentar pisar em Deus e se tornar rebelde, perdeu seu título de luz de Deus e se tornou Satanás, príncipe das trevas. Aí eu escrevi uma coisa aqui: a rebelião torna anjos em demônios, mas a obediência fazem homens se tornarem anjos. A rebelião faz anjos se tornar demônios, a obediência faz homens se tornarem anjos. Glória a Deus. Seja obediente. Não pise na palavra de Jesus. Não pise em Cristo. Em segundo lugar, Hebreus 10, 29, parte B. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Parte A. Parte B, aleluia. E tiver por profano o sangue do testamento com o qual fostes santificado. Profanar o sangue de Jesus. Eu já vi muitas pessoas imprudentes, estranhas. Eu uma vez fui chamado para pregar numa igreja ali para o lado do Parque Ateneu. E aí cheguei lá na igreja para pregar. De repente o supervisor da regional daquele campo chegou no culto. E o pastor assim, querendo fazer uma média, chegou em mim e disse: pastor Divino, o senhor não se importa de só dar uma palavra, porque chegou o coordenador aí e tal, e pá. Eu não importo não. Me chamou para pregar, não quer que eu pregue, Feliz Natal, eu vou me importar? Eu não, prego quase todo dia. E o camarada foi pregar. E lá ele foi falar sobre o nome de Jesus. E nesse meio aí que ele está pregando o nome de Jesus, ele falou de uma irmã que foi tentar expulsar um demônio, mas não usou o nome de Jesus, usou o sangue. Ele diz: olha, o sangue de Jesus não é para expulsar demônio, o sangue de Jesus é para remissão de pecado. É verdade. Demônio se expulsa com o nome de Jesus. E quando ela foi expulsar o demônio disse assim: eu como o sangue de Jesus com farinha. Irmão, eu não sou de ter visão, eu não sou de profetizar, acho lindo quem tem, gosto, acredito em profecia, mas nessa hora, quando ele disse isso, eu vi quando uma luz saiu de perto dele e foi para o canto do púlpito. Eu vi literalmente quando o Espírito de Deus deixou ele sozinho no púlpito.
Porque não existe demônio no inferno capaz de comer o sangue de meu Jesus com farinha, não existe. Não tem. Não tem. E uma pessoa, na sua ignorância, com relação, estou dizendo, de conhecimento, se clamar o sangue de Jesus, não existe demônio que não caia. Eu já gritei: o sangue de Jesus te repreende, capeta. E ele no chão e ficou babando. Aleluia. Isso é uma forma clara de profanar o sangue. Gente, o diabo treme diante do sangue de Jesus. Sabe por que ele não te toca? Sabe por que o diabo não entra na tua casa e faz um piseiro lá? Por causa do sangue de Jesus na tua vida. Ele para diante do sangue de Jesus. Ele treme diante do sangue de Jesus. Então respeite o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus na vida aí, levante a mão e diga glória a Deus. Profanar significa tratar com irreverência, transgredir a santidade. Tem coisa mais santa do que o sangue de Jesus? Não existe. O anjo da morte parou na casa dos hebreus quando viu o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta. Aleluia, glória a Deus. Quando o sangue de Jesus caía no chão, terremoto, pedras findias, mortos ressuscitaram por causa do impacto do poder do sangue de Jesus. A maior garantia do nosso perdão, da nossa reconciliação, está no sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo foi a declaração real e expressiva do grande amor de Deus por nós. Paulo, escrevendo à igreja de Roma no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, Paulo diz assim: por que apenas alguém morreria por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tudo isso aqui está completamente correlacionado ao sangue. Porque quem seria você sem o sangue? Aonde estaria você se não fosse o sangue? Que privilégios alguém de nós aqui teria se não fosse o sangue? Aonde está? Irmão, essas cadeiras só existem, esse púlpito só tem sentido por causa do sangue. Eu só posso ter sentido de ter título de pastor por causa do sangue. Porque se não fosse o sangue, eu nunca seria um pastor. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabe por que o juízo de Deus não pode cair sobre um crente fiel? Por causa do sangue, porque o sangue segura a ira de Deus. Você profana o sangue, a ira de Deus te alcança. Como Deus falou comigo essa tarde. Como é bom ouvir a voz de Deus.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. O caminho da reconciliação foi aberto por sangue. Quanto mais sangue caía de Cristo, mais vida você que está aqui me ouvindo recebia. Quanto mais sangue caía, mais perdão aos seus pecados Ele oferecia. Era Cristo morrendo e você renascendo para a vida, isento da condenação futura. Como não amar, respeitar, reverenciar esse sangue? E como é que uma pessoa pode profanar esse sangue? Profanar esse sangue significa quando nós extraviamos a maior garantia da nossa salvação dada por Deus. Quando profanamos o sangue de Jesus, nos tornamos o sacrifício dele inválido através da nossa vida. Como é que eu profano o sangue? É quando os meus pecados se manifestam de forma consciente. Tem pessoa que diz assim: eu peco hoje, aí amanhã eu peço perdão. Eu vou pecar hoje de novo, no culto de ceia, aí eu peço perdão. Você está profanando o sangue, parceiro. Eu já li aqui para vocês um texto que pastor nenhum prega nele. Pastor nenhum explica com literalidade. Eu não vi ainda alguém explicar esse texto aqui, mas ele é claro. Porque tem medo. Eu não tenho. Porque ainda que eu sou pecador, eu tenho que pôr na minha vida a consciência de que a palavra de Deus pode nos ajudar a vencermos os nossos erros e falhas. Vamos ler um texto difícil? Vamos lá? Vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 4, 5, 6, 7, 8 e 9. As consequências de quem profana o sangue. Só quem foi perdoado pelo sangue, levante a sua mão e dê glória a Deus. Tem certeza de que você não deve mais nada? O sangue de Cristo é essa garantia de que a dívida está totalmente paga. Quando Jesus na cruz, ele disse tetelestai, é essa palavra? Cadê o Wilker, nosso teólogo aí? É isso mesmo, né? Tetelestai. Ele estava dizendo, a palavra lá é está totalmente pago. Ou eu paguei tudo. A última palavra de Jesus foi essa: está consumado. A palavra está consumado significa paguei tudo. E por que pagou? Porque o sangue estava lá. Mas vamos aqui, a Bíblia. Bendita a palavra de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quanto já experimentou isso aqui que o escritor está dizendo? Deixa eu ver. Não. Então você nunca aceitou Jesus. Vou ler de novo. Volta lá. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Quantos foram iluminados aqui? Se você não foi, eu vou orar por você no final. E provaram o dom celestial
celestial. Quem já provou do dom celestial? Irmão, seja objetivo, estamos na presença de Deus. Se chegar um meninão aqui cheio de emocionalismo e começar a mandar você empurrar todo mundo aí, você vai querer empurrar. Então faz o que eu estou te pedindo. Isso aqui é sério. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Só quem participou do Espírito Santo aqui, deixa eu ver. Então para você é impossível. Vamos lá. E provaram a boa palavra e as virtudes do século vindouro, versículo 5. Quanto a eles, esses que já experimentaram, quanto a eles, de novo, vamos lá, verso 6. E recaíram. Você já foi iluminado, você já experimentou das virtudes do século vindouro, você já experimentou do Espírito Santo, já experimentou da boa palavra. Agora você recaiu. É impossível. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Isso aqui é que eu fico pensando, o que o escritor está dizendo aqui. Eu digo, o camarada conhece, sabe o que é errado, sabe que não deve fazer, faz sabendo tudo e depois ainda quer perdão de novo. Ninguém prega isso aqui, sabe por quê? Porque tem medo de não ser perdoado. Porque o pecado na vida de um crente é um acidente de percurso. Não é uma prática consciente diária que você faz sabendo o que está fazendo. Quando você faz isso, sabendo, você profana o sangue. E o juízo vem. Pega esse versículo, vai para casa e conversa com o Espírito Santo. Eu faço dele, às vezes, uma oportunidade de confronto para a minha vida. Porque um cabra como eu, quando peca contra o conhecimento, peca contra a igreja, peca contra Deus. Peco contra o conhecimento, porque isso aqui eu conheço tudo. E eu hoje posso dizer que conheço tudo. Eu não decorei, mas conheço. Peco contra a igreja porque eu ensino vocês a não fazer. E peco contra Deus porque eu tenho um pacto de fidelidade feito com Ele. Esse escritor aos Hebreus era terrível. Recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, crucificaram de novo o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Quando fazemos isso de forma consciente, sabendo que não deveríamos fazer, eu estou tirando Cristo do trono, trazendo Ele para o Calvário, matando Ele de novo e expondo Ele de novo à vergonha. Quantos de nós aqui não faz isso? Você está me ouvindo essa noite, se acha melhor do que seu irmão, critica aquele que caiu e não sabe que muitas das vezes no teu erro você traz Cristo de novo para o Calvário. É como se Cristo lá no céu sentisse as mesmas dores que Ele sentiu naquele dia, por causa do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Profanamos o sangue. Expomos Cristo à vergonha. Porque a terra que embebe da chuva de muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus.
Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimada. Quando você faz esse tipo de coisa, peca de novo, sabe que não deve, sabe que é errado, Deus já falou contigo, quer seja lá atrás, quer seja agora, porque ultimamente, irmãos, os profetas não estão mais chamando a atenção do povo, é só benção, 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 benção. Eu mesmo, precisando de conserto, uma vez chegou um profeta de mim: eu estou contigo, ai, tá que eu estou te vendo, estou me agradando. E eu aqui dentro dizendo: não estou, porque eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho que consertar, eu preciso pedir perdão. Aí o versículo de número 8 vocês lêem, por favor. 1, 2, 3. Para aí, não é o 8 não, é o 9. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas de vocês, ó amados, esperamos coisas melhores. Do crente, Deus espera coisa melhor e coisas que acompanham a salvação. É o que Deus espera. Não profane o sangue de Jesus. Precisamos entender que o pecado na vida do crente é um acidente de percurso, não é prática comum. Deus perdoa nossos pecados quando confessamos, abrimos mão da velha prática. Pecar consciente, com a desculpa de que depois pediremos perdão, é profanar o sangue de Jesus e nos tornar réu do fogo eterno. A ordem da Bíblia, em Provérbios 28, 13, 14 é: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa deixa. Confessa e deixa. O que conclui? Alcança misericórdia. Eu gosto do versículo de número 14. É 14 de Provérbios. Quer ver? Olha o 14 aqui. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Teme. Pastor, o que eu faço, pastor? Não se desespera. Tem um advogado aqui essa noite e o nome dele é Jesus. Confessa e deixa. Pastor, mas eu ainda não tinha ouvido essa palavra, mas está ouvindo hoje. Confessa e deixa. Não profane o sangue de Jesus. Aleluia. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ordem de Jesus para muita gente foi: vai e não peque mais. Para um ele disse assim: vai e não peque mais, para não te acontecer coisa pior. Eu posso ouvir um amém da igreja ou está difícil? Terceiro, vamos concluir. Esse aqui também é difícil, é duro. Hebreus 10, 29, parte C. Vou ler todo o versículo. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, parte A, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, parte B. Parte C, e fizer agravo ao Espírito da graça. Pisar Jesus
profanar o sangue e ultrajar o Espírito Santo. A palavra aqui, fazer agravo, significa proferir palavras ou ter um comportamento que atinge gravemente a dignidade. É você tratar o Espírito Santo como você trata seu colega de trabalho, como você trata as pessoas com que você brinca e faz piada. Tratar o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse um canalha. O Espírito Santo, ele é uma pessoa tão séria, uma pessoa, não é uma influência, não é uma força, não é uma energia que provém de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa com sentimento. Ele chora, ele geme, ele clama, tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme. O ciúme do Espírito Santo retrata zelo. Ele fala, ele trabalha, e o nome dele diz tudo o que ele é em uma palavra: santo. Ele é santo. Ele é separado de tudo que você conhece. Ele é separado de tudo que você já viu. Ele simplesmente é santo. Ele é Kadosh. Ele é o santo cuja santidade não diminui e nem aumenta. Ele é santo, santo, santo e santo. Ele é santo. O Espírito Santo. Aleluia. Interessante que a única blasfêmia imperdoável é o que comete contra o Espírito Santo. Uma vez que alguém blasfema contra o Espírito Santo, na sua vida já pode ter certeza que a sua condenação já está decretada. O veredito já está dado. Não tem mais perdão. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 3, versículo 28, 29 e 30. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Aí Jesus explica por que é que ele diz isso. Porque diziam que ele tinha espírito imundo. Ultrajar o espírito, deduzir mal fama ao espírito, ferir a santidade do espírito. Eu já me perguntei muitas vezes, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Aí um dia, eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 2, verso 25, uma palavra de Eli para os seus filhos. Pastor Eli, sumo sacerdote, seus filhos pecando no templo, fazendo o que fazia, bagunçando, né? Os filhos do sacerdote fazendo a maior gazarra no templo. E aí o Eli vai dar um conselho para eles. Dentro do conselho eu ouvi uma palavra de Eli, e essa palavra me fez pensar, trabalhar a minha cabeça. Coloca aí 1 Samuel 2, verso 25. Eli diz assim: pecando o homem contra o homem, os juízo os julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Eli pega uma coisa lógica aqui e me fez pensar. Em outra palavra, Jesus diz que se blasfemar do Filho do Homem, teria perdão.
Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não teria perdão. Como é que se blasfemar de Cristo tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito não tem perdão? Eu peguei uma sequência lógica e fui imaginar. Se você peca contra Deus, blasfema contra Deus, quem não já viu alguém blasfemar contra Deus aí diz amém? Deus não existe, tal. Tem até uma música que estão falando na internet aí, Deus dizendo, quando Deus me desenhou, Ele estava namorando, não é? Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Fazer uma música levando o tipo de sentimentos profanos para a integridade da santidade de Deus é blasfêmia. Mas se você blasfema contra o Pai, tem perdão. Por quê? Vamos ler um versículo na Bíblia. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 34. A igreja leia. Vamos lá. 1, 2, 3. Se você pecar contra o Pai, o Filho entra em ação e intercede por você. Se você peca contra Jesus, versículo 36, coloca aí por favor. Para aí, Romanos capítulo 5, perdão. Meu Deus do céu. Romanos 8, 26, perdão. 26. A igreja, 1, 2, 3. Você peca contra Deus, o Filho entra em ação e intercede por ti. Você peca contra o Filho, o Espírito entra em ação e intercede por ti. Mas se você peca contra o Espírito, quem intercede? Se você ultraja o Espírito Santo, quem vai rogar por você na eternidade? Você quebrou a última linha de proteção que havia. O perigo de sair falando, difamando, exatamente esse, é cair na prática da blasfêmia, como os fariseus caíram nos tempos de Jesus. Eles viram Jesus operando e diziam, esse aí expulsa os demônios por Beelzebu, isso aí tem espírito maligno nele, por isso que ele faz esses milagres. Há o perigo de você, a Bíblia manda nós julgarmos os espíritos se provém de Deus. Julgar aqui não é difamar. Julgar aqui é analisar à luz das Escrituras. Se a profecia está enquadrada dentro da palavra, foi Deus. Se ela foge da palavra, não é Deus. Você ouve caladinho, vai para casa, irmão, você ouviu a profecia? Ouvi. E aí? Está na mão de Deus. Porque se você sair, aquilo não é Deus, não, irmão, aquilo é carne, que lá e não sei o quê. E se for Deus? E você acaba de ultrajar o Espírito? E se for Deus? E você acaba de cometer um pecado que nunca mais teria perdão? Eu me lembro de um fato que teve em Piracanjuba, de uma mulher que adoeceu, foi definhando, emagreceu, oraram por ela, pastor Laércio orou por ela, a mulher não sarava, os médicos não achavam nada, trouxeram a mulher para o Jorge, caiu o cabelo, estava o couro e o osso, e alguém disse, vai lá fulana, vai lá, ora por ela, porque ela vai morrer, e não sei o quê. E aí chegaram lá no quarto, quando foi orar, o Espírito Santo disse assim, não ore por ela, porque não tem perdão, ela blasfemou contra mim. E ela morreu seca, o couro e o osso na cama gritando, crente.
Cuidado. Eu fico com raiva quando eu vejo o pai colocando menino para fazer vídeo de pregação e você vê que aquilo não é Deus, é encenação. E o menino está e fica copiando língua estranha e você vê que aquilo não é Deus. Está ensinando o menino a blasfemar. Eu odeio esses áudios que alguém manda fazendo gracejos com línguas estranhas. Eu repudio. O Espírito Santo não é para viver na boca de pessoa suja. O Espírito Santo, ele é precioso, glorioso, consolador, que está conosco, que nos ajuda, que nos entende, que intercede até quando a gente não tem força para orar, que as palavras não saem, ele fica diante de Deus falando por nós, porque conhece o que nós precisamos. Não brinque com os dons, não brinque com as línguas estranhas, não brinque com o Espírito Santo. Ele é a tua última barreira de proteção, não quebre ela. Quando ninguém te entende, ele entende. Quando ninguém te abraça, ele abraça. Quando ninguém te quer, ele não sai do teu lado. O Espírito Santo é o último a nos deixar quando nós pecamos. Charamanda, calabachandaraia. Abrace o Espírito Santo e diga para ele: eu preciso de ti, não me deixe pecar contra ti, me ajude a prosseguir. O Espírito vai te dar força, você vai vencer. Ele é aquele que te ajuda aonde ninguém consegue ir com você. Quantos escarnecedores, escarnece das coisas divinas, escarnece das coisas espirituais. Irmãos, eu levo esse negócio de crente, de pastor muito a sério, sabia? Esse negócio de pregação aqui eu levo a sério, porque quem está aqui comigo, me ajudando, aleluia, é santo e é sério. Amém? A igreja pode dizer glória a Deus. Seja guardado e protegido. Cuidado, irmão. Não vamos perder, irmãos, o que Deus nos deu, não. Não vamos misturar com esse sistema religioso caído que você está vendo aí fora. Irmão, não mude. Continua fiel. Não pise em Jesus. Não profane o sangue. E não fira o Espírito de Deus. Porque esses 3 erros aqui, eles são fatais para a nossa vida espiritual. Levante a sua mão e segure assim. Eu abençoo você com essa palavra. Saia forte daqui essa noite, vitorioso em Cristo Jesus, nosso Salvador.